Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. E o tema dessa mensagem é o poder da oração. Você vai dizer, aonde? Como? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Deus, eu quero te louvar por essa noite, por esta campanha que está chegando ao final, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Pois tu és o Deus de maravilha. Como tu falaste com teu servo Flávio aqui, através dele, ele diz, olha, ainda não é agora, mas já se caminha para o fim. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus fale conosco, em nome de Jesus, amém. Levante sua mão direita e diga, Pai, fala comigo. Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Tome seu assento. Irmãos, e meditando nesta parábola, uma das coisas que nós podemos aplicar para as nossas vidas é que esta parábola, ela revela, ela mostra as atitudes erradas daquele jovem, o que levou ele a tomar aquela decisão, mas esta mesma parábola mostra as suas atitudes corretas. E mostra também, irmãos, que as atitudes corretas, elas são muito maiores. O efeito dela, a causa delas, em nossas vidas nos traz benefícios muito maiores do que as atitudes erradas. E olhando para tudo isso, as atitudes erradas daquele jovem e as suas consequências, aquele jovem errou primeiramente numa coisa: ele quis adiantar o processo natural das coisas. Qual era o processo natural de um filho? É ele esperar a herança depois que o pai tenha morrido. O processo natural é Deus, que Deus deixou, é o pai sepultar seu filho. Quando isso não acontece, é o inverso, é uma dor terrível para o pai sepultar qualquer filho. E um filho requerer, mesmo a lei constando naquela ocasião, que o pai poderia fazer aquilo, mas era uma coisa terrível. Então ele quis adiantar o processo. Pai, eu quero a parte da minha herança. Eu quero que o senhor venda. Eu estou aqui para lhe dizer uma coisa: não adiante e nem tente adiantar o processo de Deus na sua vida. Tudo tem seu tempo, e um tempo que já foi determinado, não por nós, mas pelo dono e o Senhor do tempo, aquele que é atemporal. Em todo tempo Deus é o mesmo, Ele é Deus. Então, não adiante o processo de Deus na sua vida. Espere a hora certa, espere o momento certo, porque já está estabelecido, irmãos. Mas aquele jovem, ele quis adiantar. Quando a gente adianta, irmãos, qualquer coisa, a gente percebe lá na frente que a gente errou, que a gente deveria ter esperado a hora certa. Então, não adiante o processo de Deus na sua vida, nem na sua família. Espere o tempo de Deus. Outra coisa, outra atitude que fez com que aquele jovem errasse também, ele não se preocupou-se com quem ele iria andar. Ele não se preocupou. A Bíblia diz que ele gastou com meretrizes.
ele não quis saber quem eram seus amigos, se realmente, se de fato eram os seus amigos. Irmãos, isso é uma coisa importante na nossa vida cristã, é sabermos com quem nós andamos, quem é que senta ao nosso lado, quem é que anda conosco, e a gente precisa ter esse discernimento. Aquele jovem, ele não se preocupou com isso, e no momento, meu irmão, da crise, ele ficou sozinho. Seus amigos fugiram, desapareceram. Isso é comum no tempo da crise, a gente olhar para o lado e não ver ninguém. Porque a gente quer acreditar em muitas pessoas. Eu nunca esqueço de Jesus e Judas, nunca. Quando Jesus, na noite em que foi traído, ele chega para Judas e diz: amigo, faz o que tu veio fazer. Jesus ainda, sabendo, antes ele já tinha dito, que um iria trair, ele sabia que era Judas. Mas na hora da traição, Jesus ainda o chamou de amigo. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. E vai ter pessoas que nós seremos amigos delas, mas elas não serão nossos amigos. Porque na hora que você precisar, meu irmão, eles não vão estar ao seu lado. Eles não vão andar com você na hora da dificuldade. Então tome cuidado. Tome muito cuidado com seus amigos. Seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja na igreja. Tome cuidado. Quando eu falo na igreja, falta o quê? 3 minutos? Oh. Quando eu falo na igreja, é porque Jesus disse que no meio do trigo tem um joio. E que a gente vai ter que conviver. Porque só quem conhece é Jesus. Então a gente tem que se preocupar com isso. Obrigado, minha querida. Outra atitude que aquele jovem errou. Ele não se preparou para os dias maus. Ele não se preparou. A Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha. E quando ele gastou tudo o que tinha, veio uma seca terrível. E aí? Lembra das virgens, das nécias e das prudentes? 5 tiveram azeite suficiente, mas as outras 5 não tiveram, o azeite acabou, porque eles não se prepararam, eles não se organizaram. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Eu tenho que estar preparado, meu irmão. Eu tenho que andar preparado. Lá em João 2, na festa de casamento, o vinho faltou. Por que o vinho faltou? Porque o planejamento foi errado. O planejamento daquela festa foi errado. Então, você está com um projeto, filho. Você tem um projeto, uma ideia. Então, vá se preparando. Vá se preparando. Para que não venha faltar na hora das dificuldades. E aquele jovem achou que o dinheiro nunca acabaria, que para ele estava bom demais. E a gente precisa se organizar nessa área. Eu tenho um projeto, mas você está se preparando? Você está se organizando para a execução? O que você está fazendo? Nós temos um projeto de morar nos céus. E aí? Estamos preparados? Se o dia for hoje ou amanhã,
como Jesus nos encontrará. É um projeto de salvação. Mas aquele jovem não se preocupou com isso. Outra coisa que Deus me fez ver. Ele estava fadado a terminar mal. Porque coincidiu de quando ele gastou tudo, veio uma grande seca, veio a fome, e ele não tinha amigos, não tinha parentes ali, não tinha um local para morar, para dormir, e o que lhe apareceu foi um chiqueiro. Então, qualquer pessoa que olhasse para aquele jovem, ele diria o quê? Esse aí está lascado. Acabou, meu irmão, ele não sai daí. Outros o julgariam dizendo, ó, isso é castigo de Deus. Deus está castigando pelo que ele fez com a família, com o pai. Ele merece estar aí. Ele seria julgado e condenado por qualquer pessoa. Ah, se ele está na lama, é porque ele merece. É porque ele buscou estar aí. Ele não pediu conselho a ninguém. Antes dele tomar aquela decisão, ele não se preocupou em pedir conselho a Deus, ou ao pai. Dizer, meu pai, eu estou pensando tal coisa. E aí, o que é que o senhor acha? Ele já foi logo dizendo, pai, eu quero a parte da minha herança. Irmãos, se eu não quero acabar mal, eu tenho que estar constantemente consultando o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi consultava o Senhor. Ele consultava. Mas aquele jovem ali, irmãos, ele estava fadado a terminar mal, a viver num chiqueiro, a viver na lama. E eu fiquei pensando hoje, eu disse, viver na lama, meu irmão. Primeira coisa que a lama faz na nossa vida, ela tira a nossa identidade, porque quem está cheio de lama, a pessoa olha para você, não lhe conhece. E vai olhar e dizer, quem é? Porque a lama nos descaracteriza. A lama, a gente tem grande dificuldade de caminhar nela, porque a gente mais derrapa do que anda. A lama nos impede de pisar firme, de andar olhando para o alto, porque a gente tem que andar assim, com medo. A lama nos faz andar de cabeça para baixo. Então aquele jovem estava fadado a acabar mal. A lama não traz segurança, porque traz aquela sensação que a qualquer momento a gente vai derrapar, a gente vai cair, a gente vai se sujar. E a lama, além de nos deixar irreconhecível, ela nos deixa sujo e fedorento. E aquele jovem estava fadado a tudo isto, porque ele quis adiantar o processo de Deus na vida dele. E a lama faz com que a gente caia e volte a cair novamente. Isso era consequência dos erros que aquele jovem tomou para a sua vida. E mesmo em meio à lama, irmãos, uma coisa lhe restava: tomar uma nova decisão. De permanecer na lama ou de sair dela. Qual é a sua decisão hoje, filho? Como é que está a tua vida hoje? Você está diante de um momento de uma grande decisão, de permanecer como você está aí, ou de se levantar e recomeçar sendo melhor. A decisão é sua, está em suas mãos.
está em nossas mãos. Que decisão podemos tomar hoje? Que decisão teremos que tomar? Porque esta parábola mostra que Deus é um Deus de oportunidade. Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Porque Ele nos ama. Então, meu irmão, estamos diante de uma nova oportunidade, dada por Deus, de ser melhor. E qual foi a decisão que aquele homem tomou? Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi. Ou seja, ele disse: eu vou recomeçar. Eu quero recomeçar. Minha irmã, só você sabe quem era você quando iniciou na caminhada da fé. Só você sabe o quanto você amava a obra, a palavra, a oração, a casa do Senhor, a falar de Jesus. Ninguém pode te acusar, porque isso é um sentimento particular entre você e Deus. Só você sabe quem era você. E só você e Deus sabe quem é você agora. Mas uma coisa eu lhe digo aqui: você pode voltar ao início de tudo. Você pode recomeçar novamente. Aquele jovem disse lá dentro da lama: levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. Eu vou ter com meu pai. Eu vou recomeçar novamente. E diante disso, qual a primeira lição que eu aprendo aqui? É que ele lembrou. A lama lhe deixava fedorento, lhe deixava descaracterizado, sem aparência. A lama lhe deixava como uma pessoa imunda, mas a lama não podia tirar dele o Pai. Amém? O Pai continuava sendo Pai. Ele na lama, mas ele disse: eu vou ter com meu Pai. A lama, filho, a sujeira, não pode tirar a certeza de que nós temos um Pai que nos ama e que nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. O que aquilo significava? Era como se ele estivesse dizendo: eu sei que eu errei, mas eu tenho um Pai. Eu estou na lama, mas meu Pai está nos céus, é rico, é poderoso. Eu moro numa pocilga, mas meu Pai tem fazendas. Estou sem endereço agora para morar, mas meu Pai tem uma casa. Meu Pai tem uma casa. A gente não pode esquecer que nós temos um Pai, irmãos. Você tem um Pai que está esperando você ir a Ele e contar, reconhecer, se levantar e falar, não como escravo e servo, como filho. Outra lição que Deus me fez ver nesse texto é que o filho ensaiou uma oração de reconhecimento, uma oração no caminho. Ele disse: Pai, pequei. Olha o que ele vinha ensaiando. Pai, eu pequei. Sabe o que isso me chamou a atenção? Aquele jovem não culpou ninguém por ele estar na lama.
Aquele jovem não culpou ninguém, ele não culpou a família, ele não culpou o pai, ele não culpou o irmão, ele não culpou os irmãos, os amigos, nem as meretrizes. Ele reconheceu que ele estava ali, culpa dele, erro dele. Ele disse: Pai, pequei, eu reconheço que eu estou aqui, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu tomei uma decisão errada. Mas nós estamos vivendo um tempo que os cristãos não querem mais reconhecer seus erros, suas falhas. Eles têm sempre uma justificação, uma justificativa. Não, mas foi por isso, não, mas foi por aquilo. Aquele filho olhou, foi para ele e disse: eu pequei, eu errei, e agora estou aqui. E ele não esperou que ninguém levantasse ele. Ele disse: eu vou me levantar, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Eu vejo tantas pessoas nos dias de hoje botando culpa em igreja. Não, é porque a igreja não é assim, por isso que eu vou sair. Não, porque o pastor é assim, por isso que eu vou sair. Não, porque o irmão fulano de tal não falou comigo, não sei o quê. Mas nunca olha para você. Nunca olha. Irmãos, aquele filho olhou para ele, lá dentro da lama. E quando ele saiu, que vinha caminhando, ele vinha dizendo: Pai, eu pequei, fui eu, a culpa é minha, eu pequei. Ele não culpou ninguém, apenas reconheceu. Reconheça, filho, reconheça. Quando eu vejo alguém dizer: não, mas aquela igreja é ruim. Ruim não é a igreja, filho. A igreja é perfeita, porque o dono dela é perfeito. Agora a gente tem dificuldade com pessoas. Com pessoas. Não com a igreja. A igreja é maravilhosa. Agora eu tenho que olhar para mim. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou assim? Se eu, quando cheguei, eu não era assim. Então eu tenho que olhar para mim. Sabe outra lição que Deus me fez ver? É que toda oração, ela dá resultado. Amém? Toda oração dá resultado. Dá resultado, filho. Por isso que eu iniciei dizendo aqui, irmãos, Deus está fazendo uma grande obra. Porque a igreja está orando, irmão. Só não ora quem fica em casa, quem não quer acompanhar os trabalhos, nem fazer parte de alguns departamentos. Mas nós estamos orando e Deus está fazendo uma grande obra. Toda oração dá resultado. Por quê? Porque, irmãos, enquanto aquele homem vinha ensaiando no caminho, o pai já estava esperando, já estava com tudo pronto para receber ele. Amém? E como o pai recebeu ele? Foi passando na cara o que ele fez, foi humilhando, foi com chicote na mão, foi brigando com ele. Não, filho, foi de braços abertos. E ele correu, abraçou o pai e o beijou. Irmãos, aquele jovem mostrou no beijo e no abraço que ele não encontrou aquilo em lugar nenhum. Ele só encontrou, Arlene, no pai. Meu filho, quem nos abraça e nos beija é o pai. É o pai. E sabe por que o pai o permitiu que ele abraçasse e o beijasse? Porque de acordo com o que ele fez ali naquela aldeia, qualquer morador daquela aldeia poderia tirar pedra nele
e poderia matar ele porque ele desonrou a família. Desonrou. Sabe o que significava aquilo ali? Levanta aí, Larlene. Quando o pai permite, deixa eu pegar aqui seu mal. Quando o pai permite que ele abrace e beije, lá no meio da aldeia, o pai estava dizendo: eu estou reconhecendo que é meu filho, que eu aceito de volta, que eu perdoo, e que ninguém nessa aldeia aqui tem condições de atirar pedra, porque eu perdoei. Aí Deus estava dizendo: errou, mas é meu filho. Fracassou, mas é meu filho. Se sentiu em lugar que ele nunca imaginou se sentir, mas é meu filho. Abraça a Arlene aqui, Maia, por favor. Era o que o pai estava dizendo, o significado daquilo ali, ó. Eu não aceito que ninguém atire pedra nela. Eu não aceito que ninguém critique. Eu não aceito que ninguém fale mal. Eu não aceito que ninguém faça nada com ela. Porque eu recebo como filho amado. Fica de pé. Quem nos justifica é o Senhor. Aquele pai nunca abriu mão daquele filho, nunca desistiu dele. E você pode dizer: mas pastor Deval, como é que o senhor sabe? Porque ele já guardava um bezerro cevado. E outra coisa, filho, mesmo errado, com todos os erros do filho, o pai não guardou um cabrito. O pai guardou o que tinha de melhor e disse: vai lá na fazenda e traz o que? O bezerro cevado. Ele não disse: escolhe um deles, não. Ele disse: traga o bezerro, aquele que já estava preparado, aquele que eu sabia que seria para esse dia, para esse momento. Não importa o que você errou, aonde errou, o que aconteceu, Deus ainda tem o melhor para você. Deus ainda tem o melhor para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Deus nos dá o melhor. Alabalasi cantará balaia. Deus está fazendo uma grande obra.